O Revista TST está de volta e meu convidado de hoje aqui no estúdio é o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, presidente da Comissão de Regimento Interno do TST. E nós vamos falar sobre o trabalho realizado pela comissão. Olá, ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar de volta. Bom, ministro, o Regimento Interno do TST existe desde quando? E quantas atualizações já ocorreram? Olha, o regimento interno é um instrumento em que toda instituição, sobretudo os tribunais de um modo geral, eles realizam a sua organização interna. E o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho é desde a sua origem, ainda antes de ser órgão do Poder Judiciário, no Conselho Nacional do Trabalho. Então, o primeiro regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho foi do Conselho Nacional do Trabalho e data de 1941. Daí para frente foram 23 edições de regimentos internos. A última revisão, mais abrangente, se deu em 2010. De quando em quando, há sempre pontualmente uma determinada revisão mais incidente sobre um ou outro artigo do regimento. A mais profunda se deu a última em 2010. E de que forma, ministro, se dá a atuação da comissão de regimento? É feito um rodízio entre os participantes? A Comissão de Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, assim como as comissões permanentes, como é o caso da Comissão de Jurisprudência, ela é eleita para um mandato de 2 anos, coincidindo com o mandato do presidente. E essa escolha se dá, normalmente, entre os ministros mais antigos e pode haver uma recondução. E, ministro, qual que é o trâmite para fazer alguma alteração ou atualização no regimento interno? É feito algum estudo? São ouvidas algumas pessoas? Com certeza, a alteração do regimento pode ser por proposta de qualquer ministro, né, no sentido de alguma motivação que determine uma atualização, uma mudança de conteúdo, uma mudança de comportamento com relação à estrutura do próprio tribunal, é necessário que haja uma provocação. E essa provocação pode ser de cada ministro, de qualquer dos ministros, da própria comissão ou da direção do tribunal. E é feito sempre um estudo, e desse estudo resulta uma apresentação pela comissão de uma proposta de alteração do regimento. E essa proposta de alteração do regimento ou de parte do regimento é encaminhada ao presidente do tribunal, que naturalmente obtém ou distribui para todos os ministros para que possam opinar e fazer sugestões. Depois o Tribunal Pleno, naturalmente, aprovará ou não aquelas alterações. E havendo a necessidade de alteração ou atualização em algum item de artigo, como é que se dá a aprovação desse item? O trâmite é simples, de um modo, porque, havendo a provocação, a comissão se reúne. E essa reunião da comissão, naturalmente, provocará o estudo e a concretização da alteração. Concretizada a alteração, com a proposta, aí deflagra o processo de aprovação pelo Tribunal Pleno. E com as alterações ocorridas no Código de Processo Civil, ministro, está sendo necessária fazer alguma atualização no regimento? Está sendo um trabalho hercúleo aí, porque a mudança do regimento ela vai importar numa alteração profunda e efetiva. Nós estamos revisando todo o regimento interno do tribunal e vamos propor, não é, assim que tiver concluído, uma alteração geral do regimento. E quais as alterações mais significativas? São naturalmente para adequar a própria mudança da estrutura até dos recursos, não é? Da incidência dos recursos, dos incidentes de recurso repetitivo, né? Realmente é essa a proposta, né? De adequar ao procedimento dessas alterações e da novidade do Código de Processo Civil a estrutura do próprio tribunal. Então, ministro, e essas alterações, já tem alguma prevista para sair ainda este ano? Tem, realmente é uma mudança bem abrangente do regimento interno diante dessa modificação do Código de Processo Civil. E nesse primeiro semestre, ou até o fim do primeiro semestre, teremos grandes novidades com relação a um novo regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, né? Bom estar com vocês aqui.
Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.